É, tá gravando. Toda vez tem que dar defeito. Saga que lançou um negócio aqui. Será que eu reajo? Depois. Hoje não. Canal Gustavo Cunha. Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. Com spoiler, o herói que nós merecemos. Eu adorei esse título de vídeo. Tem aquele negócio. Eu sou fã do Homem-Aranha, mas não era tanto desse. Mas esse particular eu gostei muito. É o que a gente esperava. A gente esperou anos por isso. Tipo isso. Só o título já dá essa emoção. Eu não tenho youtuber favorito, mas de teoria. Mas se fosse ter, seria o Nerdland e o Hero Mania. Sei lá, sinto uma empatia, uma sensação de paternidade, como eu falando com meus irmãos, falando com eles. Até porque o Hero Mania, o Luiz será o do Hero Mania é mais novo que eu. E eu acho que o Gabriel também deve ser mais novo que eu. Eu não tenho certeza. Falta educação perguntar a idade. Eu sei do Luiz Serralho porque eu vi ele postando no aniversário dele. Nos stories e tal. O do Gabriel eu não sei. Essa história para outro vídeo. O nome do vídeo já falei. O vídeo tem 19 minutos. Vamos começar em 3, 2, 1. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e esse é o review com spoilers de Homem-Aranha No Way Home. Então, cara, se você ainda não assistiu ao filme do Cabeça de Teia, meu conselho é que você fuja pras montanhas, que você se mantenha o mais afastado possível da internet até conseguir assistir, porque tem spoiler pra todo lado, velho. Não apenas aqui no YouTube, mas em todas as redes sociais. Enfim, se você ainda não assistiu ao filme, considere-se avisado que a partir de agora a grande celebração dos spoilers vai começar nesse canal. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse filme é: velho, que foi esse filme? Eu queria começar pela questão mais importante de todo esse filme, que é a forma como ele estabelece o verdadeiro início do Peter Parker como um herói no sentido mais específico da palavra. Eu tinha dito no meu review sem spoilers que esse filme consegue aproximar mais essa versão do MCU do que o Homem-Aranha sempre foi nos quadrinhos, né? Na medida em que o aspecto mais importante do personagem sempre foi o fato de que ele consegue enxergar a luz quando todos nós só conseguimos enxergar as trevas, que ele é capaz de encontrar esperança nas situações de completa desesperança. E isso que faz esse personagem ser tão forte no final das contas, né? Ele escolhe ser o herói quando ninguém mais escolheria. Você tá me entendendo? Mas até agora, a versão do cinema não tinha ficado cara a cara com a escuridão, com o abismo, com a mais completa falta de esperança. Mais do que isso, com a situação de ter alguém que ele ama assassinado e logo depois ter a possibilidade de vingar essa morte. Ele nunca tinha sido testado, se você for parar pra pensar. Isso é uma coisa muito importante, velho. Uma vez que o discurso dos grandes poderes com grandes responsabilidades partiu da tia May, junto com a morte trágica dela, ali pelas mãos de um vilão que de certa forma o Peter não impediu, nós podemos assumir que o tio Ben desse universo não morreu na mesma situação que a versão dos quadrinhos e a versão dos outros filmes. Nós nunca soubemos que fim levou o tio Ben nesse universo, né? Daqui a pouco ele morreu, sei lá, num acidente, ou quem sabe até mesmo durante a Batalha de Nova York, lá do primeiro filme dos Vingadores. O que importa é que a lição sobre os grandes poderes e as grandes responsabilidades e o impacto do que isso significa só veio agora, nesse terceiro filme. Esse terceiro filme coloca o Peter de frente para de frente para o lado mais sombrio dele mesmo. Ele poderia matar o Norman Osborn, embora isso não fosse justificado, nem estaria explicado. Ninguém ia condenar o cara por isso.
Mas olha Morreu. a amarração Não parece. sensacional que os caras fizeram nesse caso, velho. O filme nos apresenta um pouco antes o caso de todos os vilões trazidos pra esse universo, né? O Dr. Octopus tá Eu com o gostei disso chip porque que tem uma controla resposta pra Tia May. a inteligência artificial ali, Esses dos eu não tentáculos via queimados, no que trailer. faz ele ser Que o controlado Bailey começou. por essa inteligência artificial. O Kurt Connors está tomado pela loucura do soro que Exatamente. transformou ele no lagarto. O Electro acredita que vai ser sempre um fracasso se ele não usar os poderes dele. E o Norman Osborn tá enlouquecido ali pelos efeitos colaterais do soro que ele criou. Muito sério. Todos eles precisam de As áreas ajuda no final das contas. sinapse. Você entende que, mesmo que no primeiro momento pareça estranho e até meio forçado, né? Que ao invés de mandar os vilões pros seus respectivos universos, como o Doutor Estranho queria, pra que esses vilões morressem e cumprissem ali os seus destinos, faz todo sentido que o Peter Parker lute pra que eles não morram, que ele tente ajudar eles de alguma forma. Isso sempre foi o cerne do personagem. Isso é o Homem-Aranha. Então, no momento em que o Peter é tomado pelo ódio, no momento mais sombrio dele, quando parece que essa decisão de tentar ajudar todo mundo foi um erro terrível, foi a causa da morte da Tia May, é justamente esse questionamento que ele precisa encarar. Que tipo de herói ele vai ser? Ele ajuda verdadeiramente a todos que precisam? Ou ele deixa algumas pessoas para trás? Ou ele abre exceções? Norman Osborn matou a Tia May, mas aí é que tá. Ele não estava no seu juízo perfeito. E nós tivemos uma prova que ele é uma pessoa decente quando ele está no seu juízo perfeito. É isso que torna esse filme genial, velho. Ele mostra o momento mais difícil da vida do Peter Parker. O teste definitivo que vai mostrar quem ele vai ser de agora em diante. Eu não teria passado nesse teste, cara. Talvez você também não tivesse, mas ele passou com uma ajudinha ali dos seus camaradas. Se você tá caminhando na rua e a pessoa precisa do seu pé, Dito e isso, tá mandando eu acho que matar nós ele, vai podemos rir que mata começar a essa parte. análise pela primeira grande surpresa desse filme, né? Que foi a aparição Vontade, do não. Demolidor, O que do você vai Charlie fazer? Cox ali Eu vou pra encerrar. defender o Peter Parker das acusações injustas Sim, o feitas Matt pelo Murdock pelo da JJ série. Jameson. Isso foi uma coisa, É, velho, de que me Bigode, deixou vocês. extremamente feliz, porque não é segredo pra ninguém, né? Que eu simplesmente adoro a versão do Charlie Cox, do Matt Murdock. Ele é o Matt Eu achei Murdock, um ele grande nasceu pro personagem. desperdício que a série dele, a série da Jessica Jones e a série do Justiceiro não se passem no MCU. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando os motivos que fizeram, né, com que essas séries não fossem consideradas partes ali do universo cinematográfico da Marvel, então eu não vou voltar a esses detalhes. O grande lance é que no caso dessa volta do Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, a partir de agora nós temos duas possibilidades, né? A primeira delas é que esse seja exatamente o mesmo Matt Murdock das séries da Netflix. E isso não seria problema nenhum pra narrativa maior da Marvel, uma vez que as histórias do Demolidor se passam, né, numa espécie de microcosmo ali dentro de Nova York, né, uma área que se resume praticamente a Hell's Kitchen. A mesma situação acontece com as séries da Jessica Jones e do Justiceiro. A segunda possibilidade, que não é o que eu gostaria, é que essa versão do Matt Murdock seja uma versão alternativa do personagem. Ele continua sendo o Demolidor, com os mesmos poderes do Demolidor, continua tendo ali a aparência do Charlie Cox, mas é um personagem completamente diferente daquele que nós vimos ali na Netflix. O grande lance é que o Demolidor consegue retirar as acusações que estão pairando sobre o Peter de uma forma bastante rápida até, né? E isso faz todo sentido, velho, porque as únicas evidências que existiam contra o Homem-Aranha eram fatos circunstanciais, quer dizer, aquele vídeo lá do mistério poderia facilmente ser refutado como armação em qualquer tribunal. Como o próprio Matt Murdock disse, a grande preocupação do Peter a partir de agora deveria ser o fato de o público conhecer a identidade secreta dele. Aliás, se a gente parar pra pensar, as acusações contra o Peter foram retiradas, mas o julgamento público dele continuou como se isso não tivesse acontecido, né? Olha só como isso é uma espécie de crítica ali, né? Uma metáfora do que a gente vive hoje em dia. A verdade não importa. O que importa é qual narrativa é a mais atraente pro público, né? As pessoas simplesmente escolhem um lado e passam ali a torcer pela versão da história que elas acham mais interessante. Que se danem os fatos. Enfim, agora que o Demolidor já foi apresentado nos restos das séries da Netflix, sofreram ali algum tipo de retcon e agora aconteceram dentro do MCU, ou se nós vamos ter versões espelhadas do Matt Murdock e dos outros personagens dessas séries fantásticas. Esse terceiro filme conseguiu fazer uma coisa simplesmente extraordinária. Trazer 3 versões diferentes do Peter Parker e tratar cada uma delas com o devido respeito, o devido tempo e a devida importância. A sequência em que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecem é extremamente bem feita, é trabalhada com muito cuidado, velho, que é uma demonstração muito clara de que o diretor, John Watts, tem a noção exata de como esses personagens estão ali ligados à memória afetiva dos fãs. Eles não poderiam simplesmente ser jogados na história ali para servir de fanservice.
Você entende? A construção de um arco satisfatório para cada um deles é a questão mais delicada em todo esse filme no final das contas, né? Para que os dois tivessem ali um propósito bem definido. Felizmente isso foi extremamente bem executado. E a partir daí foi só festa, né, velho? Toda vez que eles aparecem juntos é uma celebração, dá pra ver que os caras estão extremamente felizes de estar ali participando daquilo, e a química entre eles é fantástica, velho. Desde a apresentação ali na casa do Ned, passando pela sequência do laboratório, até que eles vão pra Estátua da Liberdade ali aguardar pelo combate final. E que deleite que é ver aquela conversa que os três têm antes de os vilões chegarem, né? Eles poderiam fazer um curta-metragem inteiro, velho, só com aquela parte que eu ia assistir. Ver o Andrew Garfield estalando as costas do Tobey Maguire antes da peleia começar é uma experiência que não tem preço, velho. É um presente. Aliás, esse filme todo é um presente. Eu fiquei especialmente feliz pela forma como o Peter Parker do Andrew Garfield foi tratado nesse filme. Os filmes dele não são os preferidos ali da grande maioria do público, né? E ele deixou o personagem em meio a algumas turbulências ali com a chefia da Sony Pictures. Então é muito legal ver que ele ganhou um certo afago nesse filme. Naquele momento em que o Tobey Maguire fica dizendo que ele é amazing, you're amazing, man, you are amazing. Ele fica dizendo, né, você é incrível. E o Andrew Garfield responde, né, que ele precisava escutar aquilo. Velho, não tem como não sentir o coração aquecido, né? Obrigado, John Watts, por isso. Mas é claro que o verdadeiro fechamento... Perdeu os pais, perdeu o tio, perdeu o sogro, perdeu a namorada. É a chance de fazer o que ele não conseguiu fazer em Spider-Man 2, né? Quando ele não conseguiu salvar a Gwen Stacy. Quando ele consegue salvar a MJ nesse filme, é como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos ombros do cara, velho. Dá pra ver que ele quer chorar. Se enchem de lágrimas. Eu fico com mais dó dele do que dela quando eu vi a cena. Fiquei caramba. Um pouco pelos olhos. Lembra que eu disse que todos os Peter Parkers desse filme tiveram ali um arco? Pois é, o arco do Andrew Garfield foi ter uma segunda chance, salvar a mocinha, né? E finalmente conseguir se perdoar. Enquanto que o arco do Tobey Maguire foi salvar a vida do maior inimigo dele, o Norman Osborn, uma coisa que ele não conseguiu fazer nos filmes dele, né? Exatamente. Homem-Aranha 3 é um filme que tem várias narrativas ali que vão correndo paralelamente, se você for pensar. Aliás, naquele momento em que o Tobey Maguire é esfaqueado, nós temos a impressão de que ele vai morrer. Velho, eu me lembro de ter pensado que o John Watts não poderia ser tão burro de fazer tudo certo durante todo o tempo e dar essa pisada de bola justamente no final do filme, cara. Afinal de contas, nós já tínhamos perdido a Tia May, e esse foi o evento trágico que serviu como grande catalisador do amadurecimento do Peter. Então, matar a versão do Tobey Maguire não ia ajudar de nada no desenvolvimento da história. Eu fiquei extremamente aliviado quando ele disse ali que ele tava bem, né, que não era a primeira vez que ele tinha sido esfaqueado, e no final das contas, todo mundo consegue voltar pra casa, provando que valeu a pena todo o sacrifício do Peter, do Tom Holland, que as escolhas dele não são as escolhas mais fáceis, mas são as escolhas certas. Muito bem, questões sobre o futuro, certo? Oficialmente essa é a última aparição do Tom Holland num filme solo do Homem-Aranha, nesse universo cinematográfico da Marvel. Por tudo que se sabe, ele teria ali apenas mais uma participação em um filme de outro personagem ou equipe. Isso provavelmente vai acontecer agora no filme do Doutor Estranho. Até o Doutor Estranho do ele, agora ele é o Doutor Estranho. Rodados ao mesmo tempo. Isso é o que nós sabemos oficialmente, certo? Aí o Homem-Aranha vai chegar lá. Você pode não saber porque eu estou te ajudando, mas eu sei porque eu vou fazer isso. E é isso que importa. A Sony e a Marvel discutiriam a permanência do Cabeça de Teia nesse universo para mais uma temporada, né? Mais uma trilogia. O que nós precisamos levar em consideração aqui é exatamente o que os estúdios levam em consideração, que é uma coisa só: dinheiro. O montante de dinheiro que esse terceiro filme do Homem-Aranha no universo da Marvel vai fazer nas bilheterias. A partir daí, a Sony, que detém os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, vai decidir se é mais vantajoso seguir no esquema atual, com o Cabeça de Teia no MCU, ou se é melhor levar o Tom Holland pro seu próprio universo, né, pra ele começar a interagir com a galeria de personagens que eles estão colocando na roda por lá. Eu acredito, mesmo nesses tempos de pandemia, que esse filme pode bater a marca do bilhão, o que significa um rio de dinheiro pra Sony, que é responsável pela distribuição. Dessa forma, graças ao sucesso de No Way Home, a esperança de que Tom Holland permaneça no MCU ficou um pouquinho maior. É justamente por isso que nós tivemos aquele final tão aberto, o Tom Holland depois ali alugando um apartamento e rios de com um dinheiro, novo uniforme rios, para patrulhar as montanhas, ruas de Nova lagos, York. lagoas, Aquela cena dele na janela, olhando pra cima, esperando o que vai acontecer, é mais ou menos uma metáfora do que eu e você estamos fazendo agora, né? Nós estamos igualmente esperando para ver o que vai acontecer, que decisão os estúdios vão tomar, né? Se ele fica
ou se ele vai embora. E é claro que essa última cena, com o Peter saindo ali pra patrulhar com um uniforme... É a mistura que dos o dois próprio trajes, fez, do é ainda Wendell mais Garfield e emblemática, do Tobey, porque esse traje. marca a independência do personagem em relação a tudo que veio antes. As cores Ele e abriu design. mão dos uniformes super tecnológicos ali das indústrias Stark e segue com a tradição de todos os Homens-Aranha de criarem os seus próprios uniformes e dependerem apenas dos seus próprios conhecimentos para criar os dispositivos ali que eles precisam, né? Como os lançadores. Na real, os de outros teia, que coisas precisavam assim. ver do Esse filme, Peter do aliás, que tem o uma Peter sequência precisava dos muito outros. emblemática nesse sentido, né? Aquela parte da perseguição com o Doutor Estranho, na qual o Peter descobre como sair daquela situação toda usando apenas a geometria, os conhecimentos que ele tem de matemática. Isso é Homem-Aranha puro, velho. É um lembrete de como ele é inteligente sem ter que depender dos dispositivos e da tecnologia de outros Steve, personagens. sabe o que é melhor Ele é que perfeitamente magia? capaz de brilhar por si só. Geometria. No meu review sem spoilers, eu disse que E esse aí não filme deve ter marca que o amadurecimento intencional, do Peter Parker como mas herói, né? É uma correção em de português curso isso ali pra que rima. ele se torne aquilo que ele sempre foi nos quadrinhos. Um herói que trabalha sozinho, sem a dependência de mentores ou guias ali pra facilitarem as coisas. Pois é, essa última cena é muito simbólica nesse sentido. Sei lá, cara, é estranho dizer isso, mas parece que essa última cena do filme é a primeira vez em que nós estamos vendo o verdadeiro Homem-Aranha, o herói pronto. Você me entende? Bom, isso nos leva a cenas pós-créditos, porque a primeira cena pós-créditos Desses 17 anos, já tá virando adulto, então agora é a hora. preguiçosa é a confirmação de que o Venom do Tom Hardy não vai fazer parte do MCU definitivamente, né? Os caras criaram todo aquele hype com a cena pós-créditos de Tempo de Carnificina, com o Venom aparecendo no universo Marvel e até mesmo reconhecendo o Peter Parker de alguma forma, só pra Mente jogar coletiva um dos balde de simbiontes. água fria na O gente, Venom né? do Mandar ele de universo volta sem Tobey ter feito conheceu o Peter absolutamente Parker, nada sabia de editar. relevante. O cara Aí veio, tomou esse umas Venom pela margueritas mente e foi coletiva embora pra sabia. dimensão dele. Essa cena serviu unicamente E pra é por isso que eles vão parar aí, porque o Venom né? conhecia. O que significa que agora nós temos um bebê simbionte também existindo no universo cinematográfico da Marvel. Porém, por mais que isso acene com a possibilidade de É o cara de uma Venom, nova que tem que ser o versão do Flash Venom Thompson. existindo ali no MCU, O carinha que enquanto fazia Tom bullying Hardy com continua sendo o o Peter Venom da Parker, Sony, do Tom. isso é extremamente Porque isso seria improvável de poético. acontecer, velho, porque a Sony não vai querer criar uma Então competição tem que para a lidar versão e do Venom deles. derrotar Pensa, ele. cara, ter mais de um Venom ao Que ele mesmo queria ser o tempo melhor amigo pode dele por deixar causa o da fama e público porque ele é meio fã do confuso Homem-Aranha. e mais. No Mas ele virou momento pra em que inimigo. o novo Seria Venom muito surgisse épico. no MCU, É, isso poético. automaticamente esvaziaria o interesse de uma parte do público pelo Venom da Sony, e isso significaria perder dinheiro com os filmes do Tom Hardy. Você sabe que pros estúdios é só o dinheiro que importa, né? Dessa forma, mesmo que uma gosminha tenha ficado ali pra trás de uma forma totalmente inexplicável, né? Até pelo fato de o Ed Brock não ter se cortado nem nada do tipo pra justificar isso ter acontecido, é muito improvável tava que nós bêbado, então. possamos ter um Venom diferente circulando pelo MCU. É por isso que eu fiquei tão frustrado com essa primeira cena pós-créditos. Felizmente nós tivemos uma segunda cena pós-créditos que nada mais é do que um teaser do próximo filme da Marvel, Doutor Estranho no Que ele é muito Multiverso bom. da Loucura. Eu não consegui pescar Esse muita Doutor coisa Estranho deve ter daquele joia do monte tempo, de e é por cenas, isso mas que o Doutor basicamente parece Estranho que os do efeitos trailer dessa de mexidinha O no Multiverso da multiverso Loucura vai ter a joia saíram do infinito. mais do controle Porque do ele que vai o pegar desse Doutor Estranho. imaginava, e Ou então ele vai foi se forçado a fundir. pedir ajuda da Wanda Eu não sei, Maximoff. tudo pode A gente acontecer. já sabe desde o final de WandaVision que a Wanda tem vivido isolada, né, usando ali os encantamentos do Darkhold para tentar encontrar os filhos que aparentemente podem estar perdidos num universo alternativo. É claro que num primeiro momento o Doutor Estranho vai dizer que isso não importa, né, que tá tudo certo, que ele só precisa da ajuda dela, mas certamente essa questão vai voltar para colocar ali a Wanda em rota de colisão com o Bom Doutor, da mesma forma que aconteceu nos quadrinhos durante a Dinastia M. A grande surpresa é o que parece ser aquela versão corrompida do Doutor Estranho que nós vimos ali em What If, e enquanto isso nós temos uma voz que pode ser dele ou do Barão Mordo dizendo que o maior perigo pro multiverso é o próprio Doutor Deve ser Barão Estranho. Mordo. Então nessa cena não dá pra ter certeza se o Doutor Estranho sombrio é o grande perigo pro multiverso ou se o grande perigo pro multiverso é o Doutor Estranho do MCU. Como eu disse, nós temos a volta do Eu acho que eu queridíssimo sou Gal Mordo, né, o ex-aliado do Stephen, que desde o final do primeiro filme segue um caminho ali pra acabar com todos os magos do MCU e obter todo o poder pra ele. E nós temos também as primeiras imagens da América Chaves, uma personagem que pertence a outro universo e que vai fazer a sua primeira aparição Sim. nesse filme, quem sabe pra ficar já por aqui, né, e formar os Jovens Vingadores Tem ao ela lado no da Kate filme. Bishop e de Heroína outros da Marvel. personagens mais jovens que Animação. vêm sendo apresentados nos últimos anos. A América Chaves tem o poder de abrir buracos entre E o poder da realidades, estrela. permitindo viagens multiversais sem que isso destrua o tempo e o espaço. Então, essa com certeza vai ser uma habilidade útil nesse próximo filme do Mago Supremo. E é claro que nós temos também a aparição de um certo monstro cheio de tentáculos e com um grande olho no meio da cara, aprontando a maior confusão no meio de Nova York. Isso é interessante da gente observar, porque tem um pequeno detalhe, um pequeno pega-ratão, porque é claro que todo mundo que
conhece Doutor Estranho dos quadrinhos vai dizer na hora, né, que esse cara é o clássico Shuma-Gorath, um deus interdimensional Mas não é. antigo, que já foi até mesmo governante do nosso Já planeta há foi- muito tempo foi atrás. vazado Ele e o do Doutor que dá- Estranho tá legal. já lutaram inúmeras vezes e é sempre muito bacana ver os dois se enfrentando. Porém, uma foto de uma caixa Exatamente de essa. uma coleção Lego do multiverso ali da loucura andou circulando um tempo atrás apresentando esse cara, esse monstro, como um cidadão chamado Gargantos, que é uma criatura bem parecida com Shuma-Gorath na aparência, mas que não tem relevância nenhuma para a mitologia do Mago Supremo. Gargantos Vai é um ter monstro agora. marinho que pertence ali ao panteão do Namor nos quadrinhos, então é bem estranho que os caras estejam trazendo esse cara e não o Shuma-Gorath pro filme do Doutor Estranho, né? Meu palpite é que o nome Gargantos seja apenas uma cortina de fumaça e o vilão vai mesmo ser o Shuma-Gorath, né? O Chuminho, porque ele é um dos grandes inimigos do Doutor Estranho e não faz sentido ter um genérico na barca. Mas não esquenta, cara, porque eu vou analisar melhor esse teaser ali quando ele sair de verdade, né? E fica mais fácil ver todos Agora os ele detalhes. O que vários importa é indícios que disso. esse teaser é um Quando último apareceu esse- mimo que esse quando filme a Capitão Cabeça de Teia Carter- trouxe pra Capitã terminar de Carter, encher o nosso e coração de quando felicidade e contentamento. Doutor Estranho Inclusive, Super- cara, esse filme tem até mesmo algumas implicações que vão além das questões do multiverso da Marvel ou da Sony e até mesmo da relação entre esses dois estúdios. É sobre a forma como esse gênero dos super-heróis é visto ali com preconceito por muita gente, né? A gente viu em 2019 muitos grandes diretores como Martin Scorsese, É. Francis Ford Coppola, Ridley Scott, entre outros, atacando o gênero dos filmes de super-herói, insinuando que esse gênero estaria ali de alguma forma matando o cinema, né? Canibalizando o público, como se os filmes deles não fossem bem nas bilheterias por conta dos filmes da Marvel e da DC. Felizmente, quer um dizer- desses diretores extremamente talentosos, diga-se de passagem, isso precisa ficar claro, o Paul Thomas Anderson, colocou a mão na consciência e entendeu que o problema dos filmes deles, desses diretores, não tem nada a ver com os filmes de super-heróis, né? É um problema deles próprios. Aliás, muito pelo contrário, porque os filmes de super-heróis são o que continua levando o maior número de pessoas para salas de cinema nesse momento em que as salas estão Exatamente. voltando a abrir. O Paul Thomas Anderson deu a seguinte declaração para a revista New Yorker agora no dia 12 de dezembro. Ele disse o seguinte, velho: olha, estamos todos nervosos com as pessoas voltando ao cinema, mas você sabe o que vai fazer com que elas voltem ao cinema? Homem-Aranha. Então vamos ficar felizes com isso. Disse tudo, Paul. É simples assim. Não esquece de se inscrever. Ele reconheceu o erro e admitiu que o Homem-Aranha vai também. do Vou volta deixar um pro outro vídeo muito cinema. bacana aqui embaixo que eu tenho certeza Tem que ter coragem você de falar vai isso. curtir e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Muito Deus. orgulho. Permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Pode deixar. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Dá like, se inscreve e se inscreve no canal dele também.